no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, está no ar o Abre Aspas. Destaques desta edição. Polícia Civil identifica suspeito de matar homem no Campo dos Alemães, em São José dos Campos. Bolsonaro diz que Brasil tem que deixar de ser país de maricas e ameaça usar pólvora contra os Estados Unidos. Biden diz que nada impedirá transição de poder na Casa Branca. Eletrobras, Correios e mais 2 estatais deverão ser privatizadas em 2021, diz Guedes. Estas e muito mais notícias agora no Abre Aspas. Quarta-feira, 11 de novembro, eu sou Glauco Turzi, comigo Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Meio de semana chegando novamente. O Jornal Abre Aspas começando, sempre contando com a participações de vocês. Assim como já fez aqui o Zé Celso Cândido, Eulália Ferreira, Valderi Teixeira, que mandaram aqui mensagem na nossa transmissão ao vivo, seja pela página do nosso parceiro Jornal Vale, seja por todas as redes sociais da SP-Rio+, Facebook, YouTube, Instagram. Estamos aqui para ouvir e contar com a participação de vocês. Vocês também que assistem o jornal aí na Fink TV, canal 25 e 525 da Claronet, que tem as reapresentações do jornal e todas as atualizações, né, Gal, que a gente tem aqui no site da spriomais.com.br sobre essas e as demais notícias desta poderosa quarta-feira que está chegando aí. E vamos às notícias. A Polícia Civil identificou o suspeito de matar a tiros um homem após uma discussão no bairro Campo dos Alemães, zona sul de São José dos Campos. O homem foi morto na madrugada de segunda-feira após pedir que um grupo parasse de urinar na frente de sua casa. O crime aconteceu por volta das 2 horas, quando homens que estavam em um bar próximo da casa se aproximaram por 2 vezes para exatamente urinar. Na primeira vez, a vítima viu a ação e deixou que o grupo saísse sem dizer nada. Na segunda vez, a vítima se aproximou do grupo e pediu que eles tivessem respeito e que parassem. Um dos homens não gostou da reclamação e atirou contra ele. Equipes do Departamento de Homicídios fazem buscas pelo suspeito, que mora em São José dos Campos. Foi reconhecido por uma testemunha e também pelo veículo usado na fuga. De acordo com a polícia, o suspeito do crime já foi preso em 2015 ao ser flagrado na Dutra com uma banana de dinamite e 2 acionadores do explosivo escondidos em um fundo falso. Que coisa triste. É literalmente a banalização da violência, não é, Douglas? Exatamente. O que vale a pergunta é: o que um homem que já foi preso por estar portando uma dinamite está fazendo novamente nas ruas, menos aí de 5 anos depois da sua prisão? Agora, o que vale ressaltar também é que muitas vezes a gente fala aqui dos problemas de fluxo, aglomerações, que geram problemas sim de perturbação do sossego, mas o maior problema está aí na violência. O senhor aí que provavelmente estava vendo toda aquela situação, viu os rapazes urinando no muro da sua casa, imagina o incômodo, né? Ele foi lá reclamar e olha como é que a pessoa reage, atirando e matando mais uma vítima aí. Mas enfim, quando a gente fala dos problemas sociais aí causados, dentre eles os fluxos, muitas vezes nós falamos nos problemas comuns, mas infelizmente problema social, problema de segurança acaba gerando isso, morte, e é mais uma que estamos trazendo aqui no Jornal Abre Aspas. Muito triste, e do triste ao bizarro, para dizer o mínimo. A imagem de um caixão com um corpo largado nas ruas de Cruzeiro viralizou em redes sociais. O registro foi feito ontem, após o carro de uma funerária derrubar o caixão durante o transporte sem perceber. Os agentes só viram que o corpo não estava mais com eles quando chegaram ao velório. O registro foi feito por volta das 15h30, quando o carro funerário passava pela rua Carlos Varela, na região central. A rua é uma ladeira e na subida a porta
traseira do carro funerário se abriu e, claro, o caixão tombou. Uma moradora que passava pelo local viu a cena e acionou a polícia militar. A postagem viral chegou na família da vítima, que é de Meire Sandra da Silva Oliveira. O filho, Alessandro Oliveira, conta que a mãe morreu aos 62 anos, vítima de um aneurisma. Ela estava internada em Taubaté e a funerária foi contratada para levar o corpo até Cruzeiro. Ele explica que quando o carro da funerária chegou ao velório, perceberam juntos que o corpo não estava lá. Então os agentes saíram em busca do corpo, sem informar a família o que tinha acontecido. O Alessandro completou dizendo que quando a funerária retornou com o caixão, ele estava completamente destruído e os funcionários, veja bem, se recusaram a trocar por um novo. Alessandro conta que só depois do velório é que viu as imagens e entendeu o que havia ocorrido. Eu disse bizarro porque eu acho que é o mínimo, né? E vamos ver o posicionamento da dita funerária aí nessa coisa bizarra. Totalmente despreparados. Não sei o que eles estavam fazendo, porque isso deve ter tido algum barulho. O caixão saiu, não ouviram, não perceberam os dois tontos que estavam dentro desse carro. Que coisa bizarra, hein, Douglas? Exatamente. Inclusive, Glauco, uma senhora que viu o caixão caindo, deu entrevista à Rede Vanguarda, ao portal G1 e disse aqui, Edna Aparecida de Souza, eles passaram tão rápido e fez um barulho tão alto quanto caiu que eu não sei como eles não perceberam. Ou seja, você está fazendo um serviço, o serviço tem que ser feito com qualidade. Você está fazendo já numa qualidade péssima que você está correndo com um caixão dentro do carro. O caixão cai e você não percebe. Agora, o pior de tudo é o desrespeito com a família. Quando você chega, já cometeu o erro, erros acontecem, mesmo podendo ser evitados. Agora, não ter aí a coragem de trocar o caixão, porque isso vai sair do seu bolso, isso vai sair do seu bolso porque a culpa é tua. O mínimo que tinha que ter feito essa funerária é ter respeito com a família dessa vítima. Estamos lidando com uma morte, e uma morte é sempre muito sensível. Ou seja, já estamos lendo aqui duas notícias de total falta de respeito com a população. Pois é, não se sabe, eu não sei também o nome da funerária, mas para você aí de Cruzeiro, fica até, não sei se é da prefeitura, não sei, tudo errado. Tudo errado. O transporte, a total falta de respeito desses senhores que conduziam essa viatura. Que vergonha! Você de Cruzeiro, procure sim se informar, saiba quem que é. Isso é uma completa falta de respeito. Eles estavam transportando uma pessoa falecida, com uma vida, com família. Que vergonha para vocês. É o mínimo que se pode falar. O governo de São Paulo anunciou ontem investimento de 86 milhões de reais para obras de construção e reformas em 23 ETECs e FATECs do estado. Está prevista a reforma e melhoria em 19 unidades. Entre os principais serviços estão obras de adequação para acessibilidade, pintura, reforma e manutenção de instalações elétricas e hidráulicas. As unidades da Escola Técnica e Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos serão beneficiadas. Não foi informado o valor destinado à reforma das unidades no Vale do Paraíba. Os investimentos contemplam ainda a construção da sede de 2 novas FATECs nos municípios de Rio Claro e Suzano, além de 2 novas ETECs em Cravinhos e Sumaré. Uma excelente notícia, né? As escolas técnicas, famosas ETECs, são escolas que têm os cursos técnicos profissionalizantes, muito bacanas, muitos cursos que colocam as pessoas novamente no mercado de trabalho. Aqui em São José dos Campos, do setor industrial tem grande apoio nas ETECs e também a FATEC aqui da cidade sendo reformada, a Faculdade de Tecnologia, muitos cursos aí inovadores que mesclam essa possibilidade da nossa cidade, né? Uma cidade altamente industrializada, mas também uma cidade inovadora. Então, muito bacana essa reforma. A gente espera que isso chegue aí até os estudantes com novos cursos ou melhorias aí nas aulas, que a gente sabe que é o que propicia aí uma cidade melhor, né? O estudo. Pois é, e a pandemia derrubou as exportações da região metropolitana do Vale do Paraíba a seus principais parceiros comerciais. China teve queda de 1,9% neste ano, na comparação com a compra de produtos produzidos em 2019, de janeiro a outubro.
Ainda assim, o país asiático manteve a liderança entre as nações do mundo que mais importam do Vale do Paraíba. Os Estados Unidos são o segundo principal comprador. Mesmo assim, os americanos compraram 57% menos na comparação com o ano passado. Além de chineses e americanos, outros dois países grandes importadores do Vale também compraram menos em 2020. Quarta maior compradora, a Argentina importou 22% a menos. A Holanda consolidou-se aí como nosso terceiro maior importador, comprando, ó que bom, 37% a mais do que no ano passado. No total, os 10 maiores compradores do Vale do Paraíba compraram 19,5% menos que o mesmo período de 2019. É uma notícia ruim que a gente está trazendo de economia, né? Obviamente tudo tem seu lado positivo, a Holanda aí se consolidando como um grande comprador aqui da RM Vale, mas só para a gente ter números gerais, para a gente ter noção. Esses números caíram de exportações, caíram cerca de 1,1 bilhão do ano passado para esse ano. Se a gente colocar na cotação atual do dólar, em matemática ao vivo aqui para você, 1 vezes 1,21 vezes 5,44. O Vale perdeu do ano passado para esse ano cerca aí de 6,5 bilhões de reais em exportações. Não estou falando de mim, estou falando de bilhões. É um valor muito grande que, obviamente, é reflexo dessa pandemia do coronavírus que freou os mercados do mundo inteiro. Então a gente tem que prestar atenção nas notícias de economia que acabam impactando diretamente aqui no nosso bolso. 6,5 bilhões a menos exportados pelo Vale. Pois é, e enquanto as exportações caem, pesquisa divulgada ontem pelo NUPES, que é o Núcleo de Pesquisas da Unital, mostra que o preço médio da cesta básica teve aumento de 4,11% em outubro em relação ao mês passado aqui na RM Vale do Paraíba. O preço médio da cesta ficou em R$ 1.875. São analisados, nesse caso, os preços nas cidades de São José dos Campos, Caçapava, Taubaté e Campos do Jordão. Entre as cidades analisadas, Caçapava está com cesta mais alta, custando R$ 1.949, enquanto em São José dos Campos a mais barata com R$ 1.812. O levantamento mostra ainda que todas as cidades da região tiveram alta na variação de preços em relação ao mês anterior. Os vilões da cesta básica são alimentos como a batata, que teve aumento de 25,7%, o mamão, 18,99% e o tomate, que subiu 18,78%. Cebola e o alface e a abobrinha registraram as maiores quedas. Pois é, a gente está vendo aí alguns alimentos tidos como vilões, né? Mas vale ressaltar, essa cesta básica, como a gente estava comentando aqui antes da edição, não é uma cesta em si básica, é mais um medidor para ver os preços dos alimentos. E 4,11% significa que, na verdade, o que você está vendo no mercado é o que está acontecendo, né? Os alimentos estão subindo, seja ele em diversas áreas, e agora estamos tendo essa comprovação. 4,11% mais caro aí, 4,11% mais caro, é o valor da comida aumentando, o reflexo aí de várias áreas, como a gente está vendo. A gente pode citar, por exemplo, essa grande aumento da batata, do mamão, do tomate, que são alimentos que dependem aí, por exemplo, de exportação, de transporte, de chuva, enfim. Cesta básica e alimentos aumentando, as pesquisas agora começando a mostrar o que o consumidor já está vendo na ponta do lápis há alguns meses, né, Glauco? Pois é, pesquisas vão, pesquisas vêm, e o consumidor já sabe muito antes disso. E mais um detalhe, raramente acredita em pesquisas que são feitas em termos de tabulações que raramente, não em todas as vezes, tem o real contato com o mundo real de verdade. Rápido intervalo e já voltamos, fique com a gente. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o Brasil tem que, abre aspas, deixar de ser um país de maricas e enfrentar a pandemia de Covid-19 de peito aberto. Tudo, palavras do presidente, tudo agora é pandemia, queixou-se o presidente aí durante discurso no Palácio do Planalto,
em cerimônia de lançamento de um programa de turismo. O presidente disse lamentar os mortos e voltou a afirmar que o destino de qualquer um é a morte. Durante o discurso, Bolsonaro disse que a vida dele é uma desgraça, é problema o tempo todo. O presidente afirmou ainda que não tem paz para absolutamente nada e reclamou da cobertura da imprensa. Pois é, Glauco, a imprensa, como citada ontem aí no presidente Bolsonaro, ele chamou a imprensa de urubuzada. Então a gente vai colocar um trecho do vídeo para a gente mostrar que não está tendo aí a adulteração. Por favor, Pedro, coloca o vídeo aí do presidente Jair Bolsonaro. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Pois é, um país de maricas que para comprar uma cesta básica tem que gastar aí quase 2 salários mínimos, como nós estamos falando. Bom, grande parte da população a gente pode ter que não é marica, é uma população que está sim enfrentando a pandemia, está enfrentando agora os reflexos da pandemia e grande parte da população se apoia exatamente no senhor presidente Jair Bolsonaro para sair desta crise. Então não adianta chamar todo mundo de marica, falar que a imprensa é urubuzada, como o senhor disse, enfim. O que vale é enfrentar o problema. A morte vai chegar, obviamente, mas enquanto isso nós temos que trabalhar sim, como homens, como mulheres honradas e não ficar colocando aí, terceirizando o problema, falando que nós somos um país de maricas. Eu não sei a opinião do Glauco, mas enfim. Concordo plenamente, mas quero aqui enfatizar e pedir a você que nos acompanha, seja ao vivo, seja pela Sync TV, e para você que acompanha toda a mídia, proféticas palavras do presidente Jair Bolsonaro, que vamos aguardar, ver como é que funciona. Frase dele no vídeo que você acabou de falar: não adianta fugir da realidade. Esta realidade não se aplica só ao brasileiro normal, não. Vamos ver, na continuidade do caso, quais são as realidades que se apresentarão ao senhor também, senhor presidente. Não adianta fugir da realidade, disse o presidente Jair Bolsonaro. Não esqueçam dessa frase. No mesmo evento, Bolsonaro afirmou que, abre aspas novamente, quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, ao se referir à Amazônia. Ainda como candidato, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que buscaria organizar o mundo para prover 20 bilhões de dólares para a Amazônia. Afirmou ainda que o Brasil pode enfrentar consequências econômicas significativas se não parar de destruir a floresta. Bolsonaro, sem citar o nome de Biden, afirmou. Confira aí o vídeo. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Pois é. Em resposta, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, publicou mensagem exaltando o corpo de fuzileiros navais norte-americano. As imagens publicadas são acompanhadas de mensagens que afirmam que o destacamento é o maior do mundo e está sempre de prontidão para responder de forma rápida, seja por terra, ar ou mar. Pois é, situação complicada, agora vale a ressalva, né? Qual foi a diplomacia do nosso país para o possível novo presidente dos Estados Unidos? Nenhuma. Muito pelo contrário, nem brindar a vitória do presidente norte-americano Joe Biden, o atual governo fez. Então a gente tem que acompanhar de perto toda essa situação e sim, palavras sérias, mas também algumas sensatas. A Amazônia é nossa, existe sim muito interesse internacional nosso, mas primeiro, presidente, tem que gastar a saliva. O senhor ainda não está gastando a saliva com
o eleito presidente Joe Biden. O senhor gastou a saliva com o antigo presidente que está em processo aí de saída ou de reclamação da vitória do opositor Donald Trump. O presidente Biden ainda não assumiu e ainda é necessário sim gastar saliva com ele. Pois é um triste momento que a gente presencia através de todas as mídias quando o cidadão brasileiro é aviltado no respeito à sua pessoa com declarações que não têm nenhum sentido para aquele eleitor que procura defender o seu país, que procura defender o seu emprego, que procura defender a sua integridade. Que coisa chata no meio de uma pandemia que está cobrando um preço indizível de todos nós brasileiros na aproximação de um ano que será ainda muito mais difíceis a gente ser chamado de maricas. Desculpe, senhor presidente, esta brava gente brasileira não é composta de maricas, seja lá a amplitude do termo que o senhor queira ter colocado no termo que o senhor usou. Não, não somos não. Nós somos bravos trabalhadores e trabalhadoras que todo dia enfrentam inúmeras desavenças de um governo que não só do senhor também não resolve nada. Os senhores ficam correndo atrás de votos e não resolvem nada. A brava gente brasileira, ora chamada de maricas, que não tenha a menor dúvida, vai sim, em tempo, dar-lhe a resposta. E parafraseando o senhor mesmo, a resposta do embaixador norte-americano é absolutamente clara. E, senhor, com relação a isso, não adianta cara feia nem pólvora. E quando se trata de enfrentamento dos Estados Unidos nessa base, a resposta foi para lá de cara. E parafraseando novamente, não adianta fugir da realidade. O seu recado foi dado lá. Para nós, que fique o dito. Não, senhor presidente, não somos maricas, não. E o presidente eleito Joe Biden afirmou ontem que nada irá impedir a transição de poder nos Estados Unidos após sua vitória nas eleições da semana passada. Ele acrescentou que a transição está bem encaminhada, apesar da recusa do presidente Donald Trump em aceitar os resultados do pleito eleitoral. Joe Biden fez a declaração durante evento em Delaware. Pois legal, eu queria frisar, vocês perceberam o tamanho da nossa nota sobre essa informação? Uma nota pequena, uma nota, como o nome bem diz, jornalisticamente falando, porque a gente está falando das eleições americanas, os Estados Unidos é a maior potência do mundo, então nós temos que acompanhar sim de perto essa disputa política e judicial que está acontecendo no nosso principal parceiro comercial. Agora, quando a gente começa a fazer ameaças sobre respostas, enfim, de um candidato que ainda nem tomou posse, como é o caso do Joe Biden, que está falando que pode ou não pode colocar sanções brasileiras aí, no caso ao desmatamento, a gente tem que primeiro gastar a saliva. Então não adianta a gente começar a já colocar possíveis conflitos quando a gente ainda nem tem um presidente lá empossado, como diz o nome, né? Mas enfim, nota importante para a gente frisar da eleição americana, disputa também judicial e política lá e vamos acompanhar de perto, porque como nós já frisamos, os Estados Unidos é o nosso principal parceiro comercial no Brasil e o segundo principal parceiro comercial aqui na RM Vale. Pois é, eu gostaria até de trocar um termo aí. Em vez de gastar saliva, nosso direto presidente poderia investir bom senso. Agora, é preocupante pensar em termos de bom senso num governo que parece que não existe sequer um senso comum. A retomada dos testes da Coronavac deve ser autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, nesta quarta-feira. Para que ocorra a liberação, é necessária a aprovação em uma votação entre 18 servidores do quadro técnico da Anvisa. O evento relatado não teve relação direta com a vacina, mas a Anvisa afirmou que o Instituto Butantan, que produz a vacina em parceria com a chinesa Sinovac, não deu os esclarecimentos necessários a tempo, antes da decisão tomada pela Anvisa de interromper os testes. A causa da morte do voluntário foi suicídio. Mais uma vez, o Brasil e todas as suas instituições governamentais têm aquele problema seríssimo de comunicação.
Impressionante como isso, quanto mais se evolui, menos se usa e pior fica no Brasil em todos os níveis. Em todos os níveis. Não sei se você acha o mesmo, Douglas. Exatamente. Nesse caso é muito sério a gente ter a falta de comunicação entre um órgão de saúde e um órgão regulamentador da saúde. A Anvisa, como ela disse ontem em sua coletiva de imprensa, é o fiscal das vacinas. Então qualquer acontecimento, qualquer problema relatado aí entre os participantes dessa pesquisa tem que ser repassado na hora. Não tem que ser esperado uma semana, 2 dias, 15 horas, é na hora, instantaneamente, para que as autoridades sanitárias tomem as medidas necessárias. Mas enfim, a vacina deve retomar sim o seu processo aí de testes, né? Isso é muito importante e esse processo de pausa é completamente normal. Já aconteceu com a vacina de Oxford e agora está passando também com a Coronavac. E eu não sou especialista, mas os especialistas dizem que essa pausa nos testes inclusive traz aí confiança que o resultado da vacina, que a pesquisa é séria. E Glauco, o pessoal comentando aqui na nossa transmissão, o Vanderlei Moura comentando sua indignação aí com as falas do presidente Jair Bolsonaro, assim como a Ivonete Sosso, que é a nossa patrocinadora aqui de camisas da Growing de São José dos Campos. Nós conhecemos a Ivonete, sabemos que a Ivonete é trabalhadora e ela comenta aqui, não somos marica, somos um povo forte e trabalhador. Faço das suas palavras as minhas. Ivonete, obrigado pela participação, assim como fez aqui também a Ana Souza comentando, o Zé Celso Cândido, Douglas Xavier, obrigado pelas participações e continuem interagindo conosco aqui no Abre Aspas. Eu não tenho a menor dúvida de que essa fala do presidente terá indiscutivelmente repercussões pelo fato do chulo termo usado com relação, repito, a esta brava gente brasileira. Me sinto ofendido pessoalmente com a designação de Sua Excelência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que até dezembro de 2021, 4 empresas estatais já deverão estar privatizadas: Correios, Porto de Santos, Eletrobras e PPSA, que administra o sistema de partilha de petróleo. Guedes disse que não gosta de fazer previsões porque as pessoas dizem que ele promete, mas não entrega. Segundo o ministro, se houver sucesso na venda dessas 4 empresas, o Brasil pode recuperar 2/3 do que foi gasto para combater os efeitos da pandemia. Coisa aí em torno de 800 bilhões de reais em 1 ano e meio. Uma notícia muito emblemática que todos nós precisamos estar extremamente atentos. O governo está saindo de um ano de pandemia para entrar em um ano em que vai ter que pagar a conta a respeito disso tudo. Dentro do próprio Ministério da Economia já existe aí uma certa fragilidade. A própria frase do ministro Guedes diz isso daí. Isto se arrasta há bastante tempo entre Congresso, entre Senado. É preciso que nós tenhamos uma noção muito clara que na determinação de Congresso, Câmara e tudo mais, seja lembrado que isto é em termos de país, não em termos de voto de Suas Excelências. Não se passa uma coisa porque a medida relevada por Congresso e Câmara é o quanto eu vou perder de voto. O Brasil não tem mais tempo para picuinhas partidárias de partidos que sequer existem efetivamente e deixarmos que o país acabe de afundar num mar de dívidas, sendo que o maior gastador de tudo aqui no Brasil é o governo. Então é preciso que os nossos governantes entrem num consenso e pensem no país como nação. É necessário que se faça esses sacrifícios, é necessário que a gente evolua como nação para que nós não percamos mais uma vez o trem da história. Não dá só para ficar pensando em votos. O ministro Guedes já sente a pressão de que o próprio povo vê que ele não consegue. Mas vamos lembrar que ele não é ditador, ele não determina numa penada só. Congresso e Câmara têm culpa no cartório e responsabilidade com a nação brasileira. Exatamente, Gal. O que é muito interessante a gente frisar que quando se trata da privatização do Porto de Santos, da Eletrobras, aí, de algumas companhias grandes, tem que haver sim tratamento, e mais uma vez a gente vai falar essa palavra, tem que sim o senhor Guedes de gastar saliva, porque se ele não concluir isso até dezembro de 2021, seu mandato acaba em 2022.
Então o senhor tem que sim gastar mais saliva. Se você realmente não conseguir concluir até 2022, significa que você não cumpriu o prazo. Não é o prazo que você está dando, é o prazo do seu mandato aí como ministro. Mas enfim, Glauco, muito importante a gente frisar também que já existem aí, como você bem falou, dentro do Congresso, algumas pessoas, alguns deputados ou senadores colocando impedimentos, por exemplo, na privatização da Eletrobras. Para quem sabe, a gente está falando aqui o mês inteiro, na semana retrasada o Amapá sofreu um incêndio lá que causou um grande apagão no estado inteiro. A energia no Amapá é privatizada e a empresa pouco ligou para os habitantes do estado, ou seja, tem que ser feita uma privatização correta para que não se vise apenas o dinheiro, mas também o bem-estar da população, que é muito importante, ainda mais quando se trata da Eletrobras, que é uma grande empresa aí de energia aqui do nosso país. Não tem a menor dúvida, fica muito claro que, em função, dessa frase é terrível, em função da pandemia, os trabalhos de Congresso e Câmara ficaram, sim, extremamente prejudicados. A gente vê nesse restinho de ano que sobrou de 2020, articulações, próprio Rodrigo Maia, Alcolumbre, querendo mostrar muita coisa parada, muita coisa para 2021, nós teremos sim que correr atrás de muita coisa e será imprescindível para o país, dentro do exercício da democracia, que essas casas, de uma vez por todas, se coloquem à frente da nação e mostrem a que vieram. Isso sim é que todos nós brasileiros esperamos, que vocês, eleitos por nós, sejam nossos defensores, fiéis escudeiros e que levem de uma vez por todas esse país ao caminho certo. Esperamos de coração, nós que maricas não somos e brava gente somos sim. Rápido intervalo e já voltamos com Tempo e Esporte e mais notícias para vocês. Até já. Pois é, quarta-feira cinzenta aí, como é que vai ser? Final da tarde ontem, pelo menos por aqui em São José dos Campos, aqui perto do Jardim Aquários, bateu uma aguinha boa com ares de tempestade, mas aqui não foi tão pesado. Vamos saber com o Caio Souza como é que fica o tempo para hoje. Fala, meu caro amigo! Fala, Glauco Tuzzi, muito bom dia. Áreas de instabilidade seguirão influenciando as condições do tempo, nesta quarta-feira, e por isso teremos aí condições bem parecidas com o que estamos vendo desde segunda-feira. O céu ficará predominantemente nublado, podemos ter aí rapidamente uma aparição do sol entre nuvens, e as temperaturas ficarão em torno dos 27 graus no Vale do Paraíba e no litoral, 27 também em São Paulo e 24 na Serra da Mantiqueira. É possível que haja chuva de intensidade fraca a moderada a qualquer momento. E no final da tarde podemos ter sim pancadas de chuva de intensidade mais significativa. A tendência é de que essas condições de tempo permaneçam ao longo dos próximos dias por aqui, pelo menos até a próxima sexta-feira. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Pois é, Caio Souza, obrigado pelas informações, porque você sabe que quarta-feira no Brasil é um dia especial, né? Depois da flexibilização aí, alguns lugares já tem aí umas pequenas reuniões para assistir o futebol da quarta-feira, então a previsão do tempo é sempre para lá de importante. Será que eu fui muito egoísta agora, Douglas, ou não? Não, que isso, pessoal. Para quem gosta aí, para quem está animado, a chuva não vai interferir em nada. Obviamente, tome cuidado, tá? Não se proteja debaixo de árvores, que tem uma grande incidência de queda de raios, mas enfim, a chuva aí para alguns, quem está na chuva é para se molhar, né, Glauco? Não tem dúvida. Muito obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. E a Rússia anunciou hoje que a vacina Sputnik V é 92% eficaz, de acordo com os estudos da fase 3 conduzidos no país. Os resultados ainda não foram revisados por outros cientistas, etapa necessária para que sejam publicados em revista científica. A eficácia foi calculada com base em 20 casos confirmados de Covid que ocorreram
tanto em voluntários que tomaram a primeira dose da vacina, quanto naqueles que receberam o placebo, que é uma substância inativa. Na prática, se uma vacina tem 92% de eficácia, significa que a pessoa tem 92% menos chance de pegar a doença se for vacinada do que, claro, se não for. Pois é, temos as vacinas aí agora, já estamos aí no mês de novembro, começando a divulgar o resultado das suas pesquisas. Obviamente essa pesquisa da Sputnik também não foi finalizada, porém já é um grande resultado, 92% de eficácia. Agora, como eu disse ontem na vacina também, na Pfizer, BioNTech, laboratório americano, essas vacinas têm que comprovar quanto tempo dura sua eficácia e se não vão ter aí respostas adversas do organismo humano. Mas novembro, dezembro já temos aí os primeiros resultados da tão esperada vacina que tem que chegar, né, Glauco? Nossa, nem fale, né, Douglas? Tá todos aí aguardando, claro, ansiosamente essa vacina. Lembrando também, a partir da aprovação, as coisas não são automáticas. Vai existir todo um processo, a chegada dessa vacina. Então, a vacinação em massa vai ser um período para que tudo volte ao novo normal. Mas o fato de tê-la já será um alento para a nossa alma, né? Exatamente. Esperamos aí que talvez aí no começo do ano que vem as vacinações comecem a chegar aqui no Brasil, para então a gente provavelmente se livrar desta terrível pandemia. Nem fale, nem fale. Vamos aguardar. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, reafirmou que os eleitores só poderão entrar nas sessões eleitorais para votar se estiverem usando máscaras. Em setembro, o TSE elaborou protocolo sanitário para garantir que os eleitores possam votar com segurança. Pelas regras, os eleitores só poderão entrar nos locais de votação se estiverem usando máscaras e deverão higienizar as mãos com álcool em gel antes e depois de votar. Distância de 1 metro entre eleitores e demais pessoas deverá ser mantida. O TSE recomenda ainda que o eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Segundo o presidente do TSE, as regras do protocolo sanitário serão fiscalizadas pelo mesário que estiver na função de chefe da sessão eleitoral. Pois é, chegou a tal semana das eleições que a gente falou tanto tempo, né? Então, muito importante, não esqueça sua máscara e, principalmente, não vá brigar com o mesário se você estiver sem máscara. A gente está avisando com antecedência, está falando há alguns dias, se você chegar para votar sem máscara, você não poderá votar. Então, não esqueça a máscara, coloque uma reserva até se quiser no bolso. Vale ressaltar que a caneta, você pode ou não pode levar, mas o TSE recomenda que você leve uma caneta para assinar. As eleições vão acontecer das 7 até as 17 horas deste domingo. Lembrando que das 7 às 10 horas é um horário reservado para as pessoas com mais de 60 anos, portanto, para o público em geral, das 10 às 17 horas. Regra, se você chegar até 17h01, você não pode votar. Se você não levar a máscara, você também não pode votar. Se você esquecer qualquer documento oficial com foto, você também não pode levar. Portanto, leve o RG, leve a máscara, leve uma colinha para não esquecer dos números dos candidatos. Não pode usar o celular na hora da votação. São coisas que parecem básicas, mas às vezes nós nos esquecemos. Portanto, estamos aqui reforçando os alertas. Importantíssimo a gente reforçar um alerta, porque parece que grande maioria da população já esqueceu do distanciamento. Filas em supermercado ou qualquer outro tipo de fila já está ficando desagradável, com pessoas que ficam olhando para você com cara de ponto de interrogação quando você sugere, pelo olhar, sem falar nada, que a pessoa está muito próximo de você. Não sei se já aconteceu isso com você, Com Douglas. certeza, Glauco. Mas então, nas filas, serão fiscalizadas pelos chefes de sessões mesários durante a eleição. Não adianta ficar bravo, tem que manter a distância, tá bom? E, Glauco, vale frisar também que a Polícia Federal está utilizando drones nas eleições aqui no Vale do Paraíba para fiscalizar os candidatos. Então a gente está dando as orientações para os eleitores, mas candidatos, não levem eleitores no seu carro, isso é crime eleitoral.
oriente as pessoas que estão distribuindo os santinhos, que não façam aquela famosa jogada de santinhos na hora da eleição. Isso também é crime eleitoral, a Polícia Federal está fiscalizando e não adianta reclamar depois que sua candidatura for cassada. Impressionante como tem que virar nesse país crime eleitoral uma total falta de educação. Jogar pacotes de santinho, isso se trata só de falta de educação. De porquice. De porquice, eu não queria usar o termo, mas muito bem empregado, Douglas Cruz. Exatamente. Se o meu candidato, eu ver o meu candidato ou qualquer pseudo-cabo eleitoral dele fazendo isso da eleição, tenha certeza de uma coisa, perdeu o meu voto. Se é culpa lá do seu cabo, que pena, orientou mal a sua equipe. Se é comigo, perde o voto, não tem a menor dúvida. E uma ótima notícia aqui, olha, começou sexta-feira o Feirão Limpa Nome do Serasa. Todos os consumidores inadimplentes do país poderão negociar dívidas e contas atrasadas, olha que legal, com até 99% de desconto. Esses descontos serão oferecidos por mais de 50 empresas parceiras de diversos segmentos até o dia 30 de novembro e, segundo a Serasa, 64 milhões de consumidores podem ser beneficiados. Para participar, você pode entrar aí no site, anote aí, www.serasa.com.br/limpanome. Uma ótima oportunidade a todos aí. E Glauco, vale frisar aí, como você falou os números, 64 milhões de brasileiros, 30% de toda a população brasileira está endividada. Portanto, é uma notícia muito importante ter essa negociação saudável, né? É o Serasa fazendo esse feirão Limpa Nome, que você pode negociar suas dívidas, e às vezes são dívidas aí que ou quem está devendo ou quem está cobrando está oferecendo até 99% de perdão da dívida. Portanto, feirão muito bacana e muito importante para quase toda a população. Não tem a menor dúvida. E vamos de esporte. Chuva de gols no Martins Pereira. Em ritmo de treino, o São José goleou o Lanterna Atlético Mogi por 6-0, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. Com o resultado, o time chega a 18 pontos, aí olha, com 100% de aproveitamento. E classificado, claro, para a próxima fase do torneio. A Águia do Vale volta a jogar na sexta-feira quando visita o Mantiqueira no estádio Dario Rodrigues Leite, lá em Guaratinguetá. E sobre o Mantiqueira, a Laranja Mecânica empatou em 2-2 com o União Mogi fora de casa e garantiu também sua vaga para a próxima fase da Bezinha. Além da classificação, o Mantiqueira se mantém na segunda posição do Grupo 6 com 13 pontos. Nas quadras, o Vôlei Taubaté visita hoje o Blumenau às 7 da noite no ginásio Galegão, lá em Blumenau, Santa Catarina, pela terceira rodada da Superliga Nacional. O time da região já conquistou 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas contra Uberlândia e Guarulhos. E voltando para o futebol, hoje a quarta-feira é boa sempre, né? É dia de emoção também pela partida da ida das quartas de final da Copa do Brasil. O São Paulo visita o Flamengo às 9h30 da noite no Maracanã. A grande novidade para a partida pode ser, olha só, a estreia de Rogério Ceni, maior ídolo aí da história do tricolor paulista, como novo técnico do Flamengo. E além deste jogão, o Palmeiras recebe o Ceará às 7h30 da noite no Allianz Parque. Douglas Cruz. Quarta-feira é o dia, né? Temos aí um clássico Flamengo e São Paulo, com pitacos aí de rivalidade, já com o maior ídolo da torcida do São Paulo treinando o Flamengo, então muito bacana esse jogo. E eu gostei aqui do nosso editor de esporte, pessoal, nomeando aí a segunda divisão de Bezinha, né, de Série B, é a famosa quarta divisão paulista, muito bacana que nesse ano, né, a Federação Paulista teve um bom senso, regionalizou os grupos, ou seja, você está vendo aí o São José enfrentando o União Mogi, o Mantiqueira, enfim, são times que são de regiões próximas aí para evitar esse deslocamento grande durante essa fase de pandemia. Passada essa fase que o São José já está
classificado, vem aí outros adversários de outras regiões do estado, para então a gente ver se o São José consegue alçar, se a Águia do Vale consegue alçar voos maiores. Então, notícia boa para o São José, e agora vamos ver como é que será o humor aqui na redação também, com mais jogos aqui amanhã, hoje, né? Como é que será o humor amanhã, jogos de São Paulo, Palmeiras, muito bacana essa quarta-feira animada, né, Glauco? Pois é, na qualidade de não entendedor e voto vencido quando se trata de futebol dentro da redação, aguardarei o resultado e falo a todos vocês amanhã na nossa edição. Exatamente. Pois é, atenção vocês trackers e adeptos aí da astronomia. Claro, afinal, quando dá, tem uma notícia de espaço. Olha só, a China colocou em órbita o primeiro satélite com tecnologia, pasmem, 6G do mundo. O lançamento foi feito ontem. O equipamento foi levado ao espaço por foguete descartável, feito, prestem bem atenção nisso que é importante também, inteiramente pelos chineses. Você acompanha as imagens. Segundo a emissora de notícias CGTN, o 6G é 100 vezes mais rápido que o 5G atualmente no mercado. Esse satélite será usado para a construção de cidades inteligentes, prevenção de desastres naturais e proteção do meio ambiente. Uma notícia realmente muito impactante. Nós aqui padecemos ainda no 4G, não temos notícias de quem vai fazer o 5G, e lá na China, na vanguarda da tecnologia, já estão colocando aí satélites com o dispositivo 6G. Agora, esse foguete descartável inteiramente feito na China é uma notícia aí dentro de outra absolutamente relevante. Pouquíssimos países no planeta, como todos sabem, têm esta capacidade. A China, num salto estrondoso nos últimos 20 anos, não se está colocando nenhum outro mérito aqui, alcançou esta tecnologia que é a única capaz de, além dos satélites em órbitas, num futuro muito próximo, proporcionar o que a China já fez, inclusive também, o voo extraorbital, que aí sim é o domínio do espaço exterior de grande interesse de todas as grandes potências. Mais uma notícia de espaço aí. Opa, acionando a Siri aqui do celular, mas enfim, Glauco, muito interessante essa notícia. E olha só que interessante, Glauco, o 5G, que é uma tecnologia que está chegando aqui para o Brasil, que é até 20 vezes mais rápido que a internet que temos aqui hoje no 4G, veja bem, nosso 4G é 20 vezes superado pelo 5G. E o 6G, como o Glauco falou, é até 6 vezes superado aí ao 5G. Então a gente está falando... 100 vezes? Numa velocidade... 6 vezes, uma velocidade incrível que a gente está vendo aí num satélite chinês. Obviamente que é uma tecnologia que ainda é exclusiva para esse uso aí militar, ou enfim, uso aeroespacial da China, mas enfim, extraordinário como os chineses estão com esse avanço aí da internet, né? Perdão, é 100 vezes, né? Exatamente. 100 vezes, Não, incrível. Douglas, olha, eu entendo o seu caqui, porque eu também, quando eu li a notícia, imagine uma coisa, o 5G é 20 vezes mais rápido do que esse que a gente usa, que a gente não sabe mais, né? Porque é 4, o outro põe 4,5, o outro põe 4,9, só para vender, é 4, tá? É o 4G. O 5G é 20 vezes mais. E o 6G é 100 vezes maior que o 5G. Gente, tá de parabéns. Tá de parabéns mesmo. Vamos ver quando essa tecnologia nós teremos acesso a isso daí. Nossa, vai demorar um pouquinho. Porque eu fico curioso. Vai demorar. Tá demorando para chegar ao 5G, imagine o 6G. Mas enfim, notícias de tecnologia inovadoras muito bacanas para a gente terminar a quarta-feira com pelo menos o sonho de uma internet rápida, né, Gal? Não tem a menor dúvida. E com essa ótima notícia também aí, sabendo que o mundo, a despeito de qualquer coisa, evolui, caminha aí a passos largos dentro de uma tecnologia que esperamos todos que traga tempos melhores a todos nós. Notícias difíceis hoje. Hoje o nosso grande voto aqui do Abre Aspas fica a você, brasileiro de verdade, brasileiro e brasileira, independente de raça, cor, credo e gênero. Todos vocês que são a brava gente, bato muito nisso, a brava gente brasileira, não vamos nos abater. Maricas não somos. Somos um povo, sim, orgulhoso do que fazemos. Vamos, sim, a despeito de qualquer governo, superar as adversidades. Então, o nosso voto fica com todos vocês
brasileiros, brasileiras de verdade que fazem a verdade desse país todos os dias. Um ótimo dia a você, um ótimo dia, Douglas. Um ótimo dia também aos nossos internautas, ouvintes, telespectadores, inclusive o Venildo André mandou aqui. Bom dia, se Deus quiser, vamos sim vencer essa pandemia com esses votos que a gente encerra mais um Jornal Abre Aspas hoje, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, você que nos acompanha também pela SINC TV, canal 25 e 525. Lembrando, todas as atualizações estão à sua disposição no portal SP Rio Mais. Muito obrigado pela sua audiência, força, coragem e fé. Vamos embora. Até amanhã.